da música picou você. Nós fala assim. Não sei se pode falar, né? Pode, que isso. Cara, boa noite pra todo mundo. Prazer estar com vocês aqui. Tá representando uma galera. E falar de música, primeiro que falar de música com você que conhece muito da minha história, da minha família, de dentro de casa, é difícil. Mas é difícil ter um começo pra nós, principalmente pra minha família. Pra quem não conhece o meu pai, vem de um berço musical, a minha casa é muito musical. Meus irmãos, todos tocam, cantam, então é difícil ter um começo. Mas o que me vem à lembrança sobre música, sem distinção de gênero, foi quando, aos 7 anos, eu fui convidado para cantar, que graças a Deus foi um louvor. Antes de música sertaneja, música secular, na qual eu fiz parte um bom tempo, que você sabe, mas foi um louvor na minha igreja, em Barra do Garça. Isso há muito tempo que a gente não precisa falar Então muito você tempo, tá né? voltando às origens agora. Voltando às origens. Justamente, é bem isso mesmo. Venho de um lar cristão, tem um período que eu me envolvi com o secular, principalmente com o sertanejo, e graças a Deus o Senhor me resgatou e eu voltei para as origens, como você disse. Nossa, que bacana. E você? Rapaz, desde criança, na igreja, né, vim de família evangélica. Na minha família não tem músicos, tem só meu irmão mais velho que a gente toca, mas assim, não vem de uma família tradicional da música como o Gutierrez, mas tá no sangue desde criança. A gente ia para a igreja, eu lembro que na roça a gente ia para a igreja e eu ficava ali vendo os irmãos tocarem, cantar os hinos, e eu ficava vidrado ali no irmão do violão, até que eu decorei as notas que ele fazia um hino, né, Pastor Júnior. Então ele fazia o sol, fazia o dó e o ré, e eu ficava de olho, ele fazia só essas 3 notas. Né, e sempre cantava o mesmo hino. E ali eu aprendi, decorei essas notas, eu fiz um violãozinho de madeira, eu lembro. Você mesmo que fez? Eu fiz assim, mais ou menos, né? Risquei a madeira, 6 riscos assim, né? Para caracterizar as cordas e ficava ali fazendo as notas. Então, a partir daí, eu me apaixonei mesmo pelo violão, principalmente. Eu toco guitarra também, mas o violão, né? A partir daí, eu apaixonei bastante mesmo. E de lá para cá, graças a Deus, vim evoluindo, entrei em aulas, tudo. E hoje estamos na igreja, né? Graças a Deus. Sendo abençoado lá na música, né? Na música. Que bacana. Maria Michele, lembrei, hein? Ai, meu Deus. Uai, boa noite, né, todo mundo aí que tá assistindo a gente. Um grande abraço aí pra todo mundo. Eu também, eu não venci, eu cresci assim no lar evangélico, né, meus pais, minhas mães, sempre fui criada na igreja. Desde pequena eu canto na igreja. E desde meus 4 anos que eu canto na igreja. Meu pai sempre cantava na igreja, né, e eu olhava ele e sempre queria aquilo, né. Seu pai cantava, então. Não, ele canta ainda. Então né, você já pegou... eu peguei o embalo. Ele ia lá pra Embalo. frente, cantava Daniel e Samuel, né? Aí dizendo, ele teve um dia que ele foi pra frente e falei, pai, deixa eu cantar com o senhor, né? E fui. E a partir desse dia aí. Nunca mais parou. Não, nunca mais. Tá, e o grupo? Como que é o grupo? Você falou que é grande, né? Tem mais de 12 pessoas. Mais de 12 pessoas. Antes de responder essa pergunta, você já viu que isso vai ser um podcast cheio de emoção, né? Enquanto ele falava, a esposa estava quase chorando. Lá Chorando. já, Ah, só mas no é começo. todo mundo. É muito carregado de... Quando a gente fala de música gospel desse meio, é muito carregado de emoção. E tem muita gente aqui já mandando mensagem. Daqui a pouquinho nós vamos falar com vocês, tá? Bacana. O grupo nasceu da ideia e do coração de um pastor, um ex-pastor nosso, chamado Paulo Renato. E hoje ele trabalha em uma igreja aqui em Goiânia. E ele teve uma visão. Ele disse que sonhou que eu estava à frente de um grupo e que esse grupo dava frutos. E tanto que o nome Philos veio dele. Justamente na semana seguinte em que ele me falou esse sonho, ele falou, vai ter um festival e eu quero que vocês participem. E o grupo nascendo, não sabia se ia ter quantas pessoas, como seria. E daí para lá foram, graças a Deus, foram surgindo pessoas. O José Elias ainda não fazia parte, o filho dele fazia parte, e a gente foi juntando quem queria, não só da nossa igreja, mas de outras igrejas. Participamos desse festival, ficamos em segundo lugar, foi uma benção, e de lá para cá. Caramba, então tem festivais gospel. Festivais gospel.
Que é interessantíssimo. A gente tem que falar, assim, tem muita gente que é da turma de vocês, que já conhece a história, que tá aqui prestigiando, mas tem muita gente que não sabe. Eu mesmo não sabia que tinha esses festivais gospel. Que bacana. E é muito legal porque o intuito é diferente, né? Do Festival Gospel é o quê? Não é bem que uma competição. Por mais que a gente não queira espiritualizar isso, acaba sendo. Você quer sair de casa, você quer ganhar. Mas ele tem um estímulo, que é o principal. O meio gospel, ele ainda tem uma coisa retrô de gravar um CD. A gente está falando em CD 2022, mesmo. em CD mesmo, como material ali e tal. E o meio gospel... O que eu acho bacana, eu acho que devia ter mesmo o CD, o CDzinho, eu acho muito massa. E os festivais gospel, ele promove muito isso. Ó, a gente vai te dar a gravação de um CD, ou até agora de um videoclipe. A gente vai te dar esse incentivo e tal. E essa é o grande momento.